Pessoal, resolvi gravar esse vídeo porque muitos servidores públicos, quando precisam dar entrada em um pedido de remoção por motivo de saúde, já querem saber se judicialmente ele vai conseguir uma liminar. Por quê? A liminar é uma decisão rápida, né? A primeira decisão do processo. Geralmente aí com 5, 10 dias depois do protocolo a gente já tem uma análise da liminar. Só que a verdade é que a maioria dos pedidos liminares eles são indeferidos pela justiça. Eu vou explicar as razões pelas quais esses pedidos são indeferidos e como você pode aumentar as chances de ter um pedido deferido, tá? E aí as pessoas vêm com a segunda dúvida. Ah, doutor Sérgio, sempre a gente precisa ingressar na justiça? Olha só, na maioria dos casos, sim. Por quê? O órgão público, via de regra, não sei qual é a sua realidade, mas a maioria dos órgãos públicos do país estão passando por um momento complicado. E não é de hoje, né? Há muito tempo já existe um déficit de servidores públicos que não tem como fazer a recomposição em número suficiente para conseguir lidar com essa demanda. E uma coisa que eu falo para os meus clientes abertamente é que os órgãos públicos não enxergam você, servidor, como uma pessoa que tem família, uma pessoa que pode estar passando por problemas. Eles não estão nem aí para isso. A verdade é essa. Eles te olham como um número e como uma vaga que está sendo ocupada. Então, se você começa a tirar licenças e mais licenças, isso vai gerar rusgas com a sua chefia, com a sua coordenação e pode acreditar em mim, vão chegar ordens superiores para que as suas licenças comecem a serem deferidas independentemente do quão doente você está ou quão doente alguém da sua família está. Isso eu estou falando de licença, porque quando a gente fala de remoção a situação piora. Nenhum órgão público, por causa desse déficit de pessoal e essa incapacidade de reposição, nenhum órgão público quer perder seus servidores. Então eles vão negar, eles vão negar. 95% ou mais dos pedidos de remoção por motivo de saúde só são deferidos na justiça. E é aí que entra o ponto em relação a liminar. Um processo de remoção, principalmente na Justiça Federal, dependendo da vara que cair, obviamente, ele leva de 1 a 2 anos. Só que isso daí é muito tempo, né? E na maioria dos casos até exaure o tempo do afastamento por motivo de saúde de 2 anos e inicia-se um processo compulsório de aposentadoria por invalidez. Então existe essa preocupação em relação ao prazo, por isso que eu sempre falo. As pessoas me perguntam, Sérgio, quanto tempo de licença eu preciso estar afastado para dar entrada num pedido de remoção por motivo de saúde? Eu coloco, olha, se já tem os requisitos da remoção, no primeiro dia de afastamento você já pode dar entrada no seu pedido de remoção. Por quê? Esse período de 2 anos é um período razoável para conseguir na justiça, se não houver o deferimento da liminar, a sua remoção, tá? Seja por sentença ou por acordo. Mas e no caso de situações que não podem esperar? Veja só, apesar da maioria das liminares serem negadas pela justiça, existem situações que potencializam a chance de uma liminar. O primeiro caso, né, e o mais emblemático, que mais concede liminar, são casos extremamente graves, né, que a gente está falando de situação de risco de perder a vida mesmo, né, tentativas de autoextermínio ou doenças de tal gravidade que não tem como, né, a pessoa ficar fora de algum ambiente onde tem um tratamento adequado, ou o seu parente próximo, né, pai, mãe, filho, precisa daquele tratamento recorrente. Esses pontos, quando eles são muito bem expostos, principalmente no pedido administrativo, isso aumenta a chance de liminar, tá? E esse é justamente o outro ponto que ajuda bastante a concessão de uma liminar na justiça. Um pedido administrativo bem feito, robusto, com os laudos corretos, com a justificativa correta, com embasamento teórico, jurídico, com as jurisprudências dos tribunais, né, tribunais superiores e tribunais de segunda instância, tudo isso subsidia o seu pedido para aumentar as chances de liminar. Por quê? No judiciário, o juiz ele não substitui o administrador público, ele faz o controle de legalidade do ato administrativo. O processo administrativo de remoção é uma série de atos concatenados para um fim específico. Agora,
Se o servidor dá entrada naquele pedido cru, que geralmente os órgãos disponibilizam ali no SEI, no CIAS, né, um requerimento padronizado, dificilmente um juiz vai dar uma liminar, para não falar que é impossível. Por quê? Ele vai olhar que você preencheu o pedido, o requerimento, preencheu 3 linhas de informações e ele vai falar, não, o administrador público agiu corretamente, porque na perícia falou que você não precisa ser removido para fazer o tratamento que precisa, né, na região onde você está lotado. Isso principalmente em questões psiquiátricas, depois do advento da telemedicina, né? Então qualquer local que você estiver lotado, você consegue ter acesso a psiquiatras em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, enfim, grandes polos. Então, o ponto que eu vejo aqui chegar muito no escritório são pedidos administrativos muito mal feitos, muito superficiais, às vezes nem por culpa do servidor, porque ele acha que só poderia preencher aquele requerimento e na justiça não consegue uma liminar. O juiz ele vai querer dar uma decisão somente com uma base técnica muito aprofundada. Isso só acontece depois da perícia. Em alguns casos, aqui no escritório, o juiz até defere a antecipação dessa perícia, porque a perícia, na verdade, ela é o último ato da fase de instrução do processo, então ela demora para acontecer, e aí a gente está falando aquele período ali de 2 anos, né? Que o servidor tem para ficar afastado. Então, existem alguns casos que a gente consegue antecipar essa perícia, mas não todos, porque na verdade a gente está pulando etapas, né? Por isso que boa parte dos pedidos, na verdade eu acho que 100% dos pedidos que a gente consegue na justiça uma liminar favorável foram porque na via administrativa teve um pedido bem feito. As pessoas até perguntam, Sérgio, no seu escritório não tem diferenciação de honorários para via administrativa e via judicial. Não tem, por quê? Eu sou muito honesto com os meus clientes. Eu falo, olha, não tem chance de ser deferido na via administrativa. E a petição que eu vou te entregar para dar entrada no pedido administrativo, ela é robusta como uma petição inicial que vai para a justiça. A gente só faz as adequações do que vai para o administrativo, o endereçamento, os procedimentos e o que vai para o judicial. Então não faz sentido eu diluir esse valor. Eu até poderia cobrar mais, falar, ó, vou te cobrar X aqui no pedido administrativo e mais X se precisar ir para o judicial, porque na verdade os argumentos, a tese, a fundamentação teórica, jurídica, ela já está toda ali no pedido administrativo. Porque essa fundamentação, ela me dá um suporte para o judicial. Porque para o administrador público negar o pedido de remoção com uma petição completa, bem feita, robusta, ele precisa justificar as razões pelas quais, diante dos argumentos apresentados, ele não está deferindo o pedido de remoção. E aí eu posso pegar todos esses argumentos e a resposta da administração pública e acionar o judiciário para que seja feito o controle de legalidade desse ato administrativo. É uma situação jurídica muito mais segura para o juiz dar uma decisão liminar. E se o juiz olha que foram cumpridos os requisitos para remoção por motivo de saúde, seja do próprio servidor ou de algum familiar, e se o processo administrativo está muito bem feito e os laudos estão completos, detalhados, está tudo em ordem cronológica, porque vocês têm que pensar o seguinte também, o judiciário está abarrotado de demandas. Se chega um pedido confuso, cheio de documento esparso ali, sem uma ordem cronológica, sem uma explicação, até a forma que você faz a nomeação dos seus anexos, isso interfere na decisão. Então, se você chega com um pedido muito bagunçado na justiça, o juiz vai olhar aquilo lá e falar, não vou julgar isso agora, vou postergar, liminar, ou vou indeferir, e lá depois da perícia a gente olha com carinho, tá? Só que a gente sabe que a saúde não espera, né, pessoal? A saúde não espera, tem situações realmente graves que o servidor ele precisa ser removido para cuidar da sua saúde, ou o ambiente tóxico, né, está prejudicando a recuperação dele, ou algum familiar, pai, mãe, enfim, que não consegue mais viver sozinho, porque está com uma série de limitações físicas e até psicomotoras. Tudo isso influencia na decisão liminar. Então, em resumo, no pedido administrativo, você tem que mostrar o quão grave é a situação de saúde, o porquê essa mudança de lotação é imprescindível para a recuperação da saúde, tá? E provar isso através de documentos, porque até quando for para a perícia, você com esse pedido bem feito,
fica mais difícil do perito rebater em sentido contrário. É claro que, diante do pano de fundo que eu falei para vocês, que a administração pública não quer perder os seus servidores, eles vão negar de qualquer forma. Só que você tem um documento muito mais sólido, muito mais robusto, que te dá muito mais segurança para que na justiça o juiz conceda a liminar. Porque lembre-se, o juiz não é um médico. E por não ser médico, ele se sente mais seguro de dar uma decisão depois da perícia. Então, o que vai robustecer a chance da sua liminar é o pedido administrativo. O pedido administrativo tem que ser muito bem feito. Ele é a base da sua ação judicial e da concessão da liminar. Por isso que não faça um pedido administrativo só preenchendo o requerimento do órgão público, juntando um monte de documento aleatório, não. Você precisa de estratégia. Até a forma como o seu médico vai colocar as informações no laudo importa. Aqui no escritório, um trabalho que a gente tem, meu sócio faz isso muito bem, o Dr. Luiz Ribas, como ele já lida com demandas do INSS há 15 anos, né? Já sabe como que funcionam essas perícias federais, porque a principal demanda dele são benefícios por incapacidade. Quando o médico do cliente dá essa abertura, a gente marca uma reunião com esse médico, elencando quais são os pontos importantes que serão avaliados, tanto na perícia feita pelo CIAS ou pela junta médica oficial do órgão público, quanto na avaliação judicial, tanto por parte do juiz quanto pelo perito judicial. É isso que vai te dar elementos para conseguir uma liminar que vai acelerar o seu processo de remoção.